Olá, Mariana. Obrigado por compartilhar sobre o MChimp. E mais no sentido do Daniel aí também, quando você está montando um programa desse, tem sempre um medo do participante de compartilhar os dados. Dentro do MChimp você tem uma grande experiência, e se fosse levar um programa desses para o Brasil, qual que seria a sua recomendação para evitar esse medo de compartilhar os dados inicialmente com um programa desse? Então, a nossa experiência, começando pelo MChimp, que como é o SDRS, são projetos que fazem relatórios mais regionais ou nacionais, isso já inicia um compartilhamento de dados um pouco mais seguro, digamos assim, né? Porque você não está necessariamente compartilhando informações tão sensíveis. Então, acho que isso é um bom começo. Outra coisa são as investigações de surto que a gente faz de vez em quando os participantes entram em contato conosco, a gente vê que eles já estão sempre cada vez mais abertos a falarem, ok, quem tem essa doença parecida aqui na minha região, você pode me colocar em contato com essas pessoas. Então, na verdade, isso parte um pouco dos produtores também, que quando eles veem que tem um órgão central, digamos assim, que tem informações, eles falam, ok, você pode me colocar em contato com a tal pessoa, eu gostaria de conversar com ela e ver como que a gente pode se juntar para tentar mitigar a situação dessa doença aqui na região. Então, isso também partiu um pouco deles, e ter essa comunicação inicial de uma forma um pouco mais segura, eu acho que talvez seja um bom começo. Mas, de forma geral, os produtores, eles, pelo menos os que a gente tem trabalhado inicialmente, eles são bem abertos a compartilhar informação. E, na verdade, eles falaram assim, a gente já compartilha com os nossos vizinhos de qualquer forma. Então, isso é só uma forma de facilitar essa comunicação. Muito bom. Obrigado mais uma vez, Mari. Bom, nossos próximos dois apresentadores, como eu tinha mencionado, são estudantes, um de Iowa, um aqui de Minnesota, e eu vou chamar uma estudante que está comigo fazendo sanduíche, que na verdade era do Federal de Goiás, a Sara, que também está na organização, assim como a Eliana, que começou o doutorado aqui também. E, como eu falei anteriormente, eu e o Daniel começamos como estudante apresentando e moderando, e eu vou passar para a Sara tocar o barco. Obrigada, Fábio. Boa tarde. Bem, o Fábio já deu uma breve introdução sobre mim, então eu sou Sara. Tenho o prazer de conhecer alguns de vocês, né, de outros encontros, e é muito bom estar aqui hoje no Lemon pela primeira vez. Edson, você agora, por favor, vem aqui. Edson, da Iowa State University. Vou deixar que você faça a sua introdução. Beleza, obrigado. Boa noite já a todo mundo, né? Vamos segurar um pouquinho, que acho que todo mundo já está animado com uma próxima coisa também, que eu já sei o que é. Mas eu vou falar com vocês rapidinho, hoje, sobre o impacto dos principais fatores de risco na fase pós-desmame. Um trabalho que eu venho desenvolvendo lá na Iowa State University, com o meu professor orientador, Daniel Linhares. Então, tenho focado, praticamente em janeiro, vai fazer 5 anos que eu estou nessa área, focado em fator de risco de mortalidade na fase pós-desmame. Cadê o passador? Obrigado. Basicamente, vamos começar bem rápido aqui. Se a gente for olhar ali no meio, quais são as causas de mortalidade pós-desmame? Se a gente for olhar quais são as causas pós-desmame, são diversas causas. Cada balãozinho daquele vai ser uma coisa. Então, vai ser agente respiratório, agente entérico, fatores ambientais, manejos, biosseguridade, enfim. Vamos focar aqui hoje um pouco nos patógenos, né, nos agentes etiológicos. Existe bastante pesquisa, muita coisa que eu vi, por exemplo, no meu doutorado, o fator da UPL, da UPD, que ela tem uma alta correlação, a qualidade do leitão impacta bastante na mortalidade que tem lá na frente, mas aqui a gente vai focar um pouco na parte de analisar esses dados de determinados patógenos que a gente quer analisar e medir o impacto econômico desses agentes, né? Então, um relatório rapidamente aqui do USDA mostrando quais são os agentes que são mais frequentemente reportados. Então, se a gente for ver ali, lá em cima começa com influenza, com PIRS, micoplasma, estrepto. Isso são agentes que causam mortalidade na fase pós-desmame. E aí, esse é um relatório do Swine Disease Reporting System, que é um relatório que coleta informações da parte do laboratório diagnóstico. E aqui são os casos que vieram para o diagnóstico do laboratório de Iowa, que foi os agentes que foram anotados ali para cada caso pelos patologistas. Então, a gente vê que o primeiro ali, quase 40%, é PIRS, mais seguido ali depois de estrepto, influenza, rotavírus, GPS e pasteurella.
Então, tirando o PIRS ali, uma realidade parecida com o do Brasil. E aí, dentro desse trabalho que é feito lá no SDRS, mostrando que raramente esses agentes vão ser diagnosticados sozinhos. Então, por exemplo, se a gente for olhar o vermelhinho, que é Pasteurella, sempre está correndo com alguma outra coisa. Então, a Pasteurella com influenza, com estrepto, enfim. Então, é uma complicação grande quando a gente vai querer analisar o impacto de um fator específico, como é que a gente limpa esses dados e entende os outros agentes, né? Então, um resumo rápido do que é reportado até hoje na literatura de impacto econômico dos principais agentes. Assim, aqui vamos focar um pouco no respiratório, mas PIRS seria ali, de alguns casos, chega a reportar $13 de prejuízo por animal abatido, mas chega a ser $4, $5. Influenza, $3, $10. Então, são diversos trabalhos reportando o impacto daqueles determinados agentes nas condições de campo, nas realidades daqueles sistemas. Mas o que a gente vê aqui é que sempre que tem uma co-infecção, né, um surto com PIRS e micoplasma, ou PIRS influenza, ou micoplasma e influenza, os valores sobem bastante por animal, vão chegar aí perto dos $10 de prejuízo por animal. E isso é uma coisa que a gente vê no campo também. Então, aqui são os dados de um sistema de produção que a gente analisou no trabalho que a gente vem fazendo lá na Iowa State. E a gente vê aqui, por exemplo, são 12 grupos, aqui são lotes de terminação, mais ou menos aí com 1.200 animais. 12 lotes tiveram diagnóstico de PIRS, Glasserella e estrepto no mesmo grupo. E a gente vê que esses grupos, os outros também, quando eles ocorrem, têm uma mortalidade mais alta, mas à medida que você vai adicionando um agente ou outro, esse impacto fica muito mais potencializado. Então, se a gente for olhar, por exemplo, micoplasma, o verde aqui seriam as granjas que são negativas para tanto micoplasma e PIRS, amarelo positivo para micoplasma e vermelho positivo para micoplasma e PIRS. Mas, independente de PIRS ou não, aqui a gente vê que quando você não tem micoplasma, você já tem um ganho muito grande na questão de GPD, é bem melhor, e a mortalidade também aqui é menor. Isso aqui são dados do Dr. Paul Yeski, que ele tem referência aqui nos Estados Unidos na parte de micoplasma, são os dados das granjas dele. E aqui dentro do trabalho que a gente vem fazendo, que é nessa plataforma que a gente chama de Prosper, que basicamente a gente coleta dados de sistemas de produção e faz uma análise, vamos dizer assim, a nível de sistema especificamente, e nesse sistema a gente viu que as granjas que vieram de UPD, que era negativa para micoplasma, tiveram mortalidade de crash terminação de 9%, comparado com quando é endêmico ou mixo, que a gente fala. Então, tem um aumento muito grande o fator do micoplasma. E é por isso que vocês, conversando aqui no Lema, vocês vão ver que é bem comum aqui a questão de eliminação de micoplasma por medicamento ou fechamento de rebanho, mas isso já é uma realidade e algo que pode ser implementado no Brasil. E aí é um trabalho que foi feito pelo Gustavo, pelo Daniel também, junto com o Paul Yeski, também pelo Bob Morrison. Qual que é a vantagem de você fazer essa eliminação de micoplasma? Mas, basicamente, o que eles viram? Que, usando uma granja de mais ou menos 5.000 matrizes para fazer essa simulação e usando os dados de, vamos dizer assim, o desempenho, o impacto das granjas do Paul Yeski, que é basicamente você ter uma melhoria de mais de 36 gramas de GPD, menos 20 gramas na conversão, 20% da mortalidade vai cair, daquela mortalidade vai cair 20%. Economia com vacina, com medicação, enfim, tudo isso que os dados do Paul Yeski mostrou nas granjas dele, quando você implementa isso e a sua granja fica negativa por um ano, você tem aí mais ou menos $5 de lucro por animal, por cabeça, o que seria para aquele rebanho de mais ou menos $620 mil. E aí os dados do Paul Yeski mostram que 86% das granjas, ele fez 52 granjas que ele fez fechamento de rebanho e eliminou micoplasma, 86% das granjas se mantiveram negativas após um ano, então se paga. E aqui é um dado que a gente vem fazendo com coli, e basicamente a gente comparou grupos que tiveram um surto com coli na creche, com grupos que não tiveram surto. Então, foram 51 lotes com 531 lotes, esse é o tamanho mais ou menos. Então, a gente vê ali que os grupos que tiveram coli tiveram mortalidade 2,27 maior do que os grupos que não tiveram coli, de creche. De terminação, creche terminação 2,13, aqui de GPD. E quando a gente coloca isso em números, né, enquanto que isso impacta em dólar, foi mais ou menos $1,88 a mais que aqueles grupos que tiveram coli, o surto de coli na creche, teve $1,88 a mais comparado quando eles não tiveram.
E para fazer esse cálculo de impacto econômico, como que a gente faz isso, e é algo que pode ser utilizado no Brasil implementado, é um trabalho que foi desenvolvido lá na Iowa State por esses economistas, basicamente que, utilizando os dados do próprio sistema de produção, conversão, GPD, peso de abate, o custo da ração, o preço que está sendo pago na carcaça, utilizando esses dados, você monta um modelo também para aquele sistema e você consegue estimar qual que é o impacto da mortalidade, o que você está ganhando. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eles estavam medindo de 5% para 6%, aumentando 1% na mortalidade, quanto que você está perdendo. E usando esse modelo que eles chamam de modelo completo, de orçamento completo, basicamente você está perdendo aí $1 por cabeça quando você aumenta 1% de mortalidade naquele sistema. Então, o que a gente fez foi basicamente replicar essa calculadora que foi desenvolvida lá por esse pessoal e implementar algoritmos para que isso seja possível ser calculado para cada lote abatido de terminação, utilizando os dados de cada lote. Então, a gente tem conversão, peso, o peso dos animais no alojamento, o peso no abate, o custo. E, basicamente, um fator que é importante é o peso médio dos animais que morrem, né? Então, se os animais, que nem o Marcelo mostrou, morrem mais no final ali de APP, o peso daqueles animais é muito maior e o tanto que eles comeram de ração é muito pior. Então, aqui a gente fez para 1.965 lotes, mais ou menos 1.200 animais em cada lote. A gente dividiu aí os grupos que tiveram maior mortalidade, que é essa linha vermelha e preta. Esses grupos tiveram uma média de 13,5% de mortalidade, enquanto que os outros grupos tiveram 8%, que é a linha verde e azul. Mas você vê que dentro desses grupos você tem um padrão de mortalidade diferente. Então, essa linha preta são grupos que tiveram mortalidade mais alta, mas ela ocorreu mais cedo. Então, aqui a gente tem as semanas após o desmame até o abate. Então, a gente vê que a maioria dos animais aqui morreram mais cedo, enquanto que esse grupo da linha vermelha também teve uma mortalidade de 13,5%, mas ela foi mais tardia. Então, foram 491 grupos aqui. Além disso, o que a gente fez? Como a gente fez isso, basicamente, para classificar se ela é cedo ou tarde, se a mortalidade da creche representa mais do que 30% de toda a mortalidade da fase, a gente vai classificar como mortalidade mais cedo, né? Se ela representa menos de 30%, a gente classificou dessa forma. Então, basicamente, os resultados, comparando esses grupos, utilizando os dados de produção daqueles grupos, a gente vai ter ali que teve 349 grupos que tiveram mortalidade alta, mas ela foi cedo, enquanto que teve 142 grupos que tiveram mortalidade alta também, mas ela foi mais tardia, que é essa linha vermelha. E aí, quando a gente vai olhar o quanto que esses animais estão perdendo por ter uma mortalidade mais alta, aqui eu esqueci de comentar, a gente está comparando com 5% de mortalidade para ser o padrão, assim, o baseline. Então, teve mais ou menos, comparando com 5%, esses grupos perderam $6,79 por cabeça. Teve a mesma mortalidade desse grupo preto aqui, mas ela foi mais tarde. Então, basicamente, se a gente for pegar dentro desses dados, esses 142 grupos, com mais ou menos 1.200 animais em cada grupo, se a gente fosse jogar esses grupos para ter uma mortalidade alta do mesmo jeito, só que ela ocorrer mais cedo, vamos dizer assim, a gente estaria aí mais ou menos economizando ou deixando de perder 0,95 centavos por animal nessa realidade desse sistema, que isso seria $160 mil. Enquanto que se a gente fosse fazer a mesma coisa, mas reduzindo a mortalidade, né, tentando reduzir esses 142 grupos para não ter uma mortalidade tão alta, mas ela pode ser tardia, ser o mesmo padrão, que seria para ser esse igual ao do grupo azul, a gente estaria falando aí mais ou menos de $4 por cabeça, que na realidade, desses 142 lotes, seria mais ou menos $700 mil. Então, tentei falar bem corrido, mas deu certo. Basicamente é isso, pessoal. Mortalidade pós-desmame é multifatorial. Se alguém quiser mais informações relacionadas aos principais patógenos, enfim, tem muita pesquisa nessa área, eu posso ajudar a compartilhar, mas eu quis tentar trazer um pouco dessa parte de utilizar esses dados de uma forma para você medir um fator específico. Não é fácil você só comparar médias assim, não é a forma correta, mas também fazer aplicação de modelos econômicos por trás para ver os diferentes padrões. Então, por exemplo, diferentes padrões de mortalidade podem custar mais ou menos dentro do sistema,
E, igual comentei, utilizar as ferramentas estatísticas corretas para medir o impacto de doença. Acho que é isso. Agradecer o pessoal lá do nosso grupo do FieldEP na Iowa State, liderado pelo Daniel, pelo Gustavo e Giovanni. E estou aberto a perguntas se a gente tiver tempo. Vou deixar. Perguntas? Obrigado. Te jogo aí. Ô Edson, falando ali que você colocou o Strepto como segundo ali, né, nas notificações. A primeira pergunta é, qual que seria o sorotipo, né, que está ali liderando aqui nos Estados Unidos hoje, ou naquele trabalho, na visão sua? E o que vocês aqui têm feito para tratar quando se tem esses desafios, né, na granja de Streptococcus e para prevenir, né? Qual tem sido aí o programa de vocês aí quando vocês têm um desafio com ele? O que vocês têm feito para prevenir? Quando tem um problema, como que vocês tratam? Qual base de antibiótico vocês têm utilizado? Ou atrelado a algum dexametasona, alguma outra coisa? Existe algum case aí que vocês têm feito? Cara, para Strepto, basicamente, vamos dizer assim, tentar falar rápido por questão de tempo, mas comparando com o Brasil, acho que o grande diferencial, o pulo do gato, é a questão do diagnóstico. Aqui o pessoal está bem avançado, principalmente na parte de sequenciamento. Então, se você for pegar a Maria Clavirro, que é uma das referências aqui nessa área, tem feito muito trabalho nessa parte para entender os diferentes tipos de Strepto que estão circulando. Aqui não é tão comum como, vamos dizer assim, no Brasil a gente comparar a questão de origem. Então, vai ter mistura de origem de UPD e tal, e tem toda essa questão que pode ocorrer, mas é menos, principalmente por causa do desafio de peers, enfim. Mas eles focam muito nas ferramentas para identificar exatamente qual que é aquele tipo de Strepto, para ter uma boa caracterização, aplicação de whole genome sequencing, e com base nessas ferramentas, selecionando os animais corretamente, também coletando amostras com mais frequência para entender esse padrão, aí eles vão fazer a questão de exatamente fazer a vacinação focada daquela forma. É comum a parte também da vacina autógena. Então, tem muito sistema de produção que vai ter até, às vezes, o próprio laboratório dentro do sistema para fazer o desenvolvimento disso. Então, basicamente, é isso. Eles estão, na minha visão, estão mais avançados na questão de caracterização daquele Strepto e aí, sim, tomar as medidas de parte de vacina baseado naquela informação. Só complementando, qual que é o sorotipo que vocês têm visto mais aqui? Lógico, na nossa visão é o 9, né, que é o que está pegando mais no Brasil. Pedir ajuda por... Ele aqui também é um problema? Eu acho que não era um 9. Especificamente igual lá no Paraná, não é o mesmo, não tem o mesmo impacto que tem aqui, não. Não tem a mesma prevalência aqui, né? Não. Tá. Tem algum antibiótico que vocês usam para tratar mais aqui, o Strepto, no campo, de maneira prática? Quando se tem um surto de Strepto ali, igual vocês colocaram. Não é bom a gente ficar falando do preventivo, enfim, mas é comum o Ceftiofur. Ceftiofur. Tá, obrigado.